No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, sexta-feira, hein? Dia 27 de novembro de 2020. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Estamos por aqui mais uma vez. Karime Leão, Carlos Júnior na apresentação, Ari Guedes na técnica e na operação, juntamente também com o Wellington Trovão lá no aplicativo humano, transmitindo ao vivo e a cores, ao vivo e em cores para todo o Brasil. Karime Leão, mais uma edição do 18 horas. Obrigado pela sua companhia. Até às 7, hein, Karime, hoje. Valeu aí a equipe de jornalismo que produz o 18 horas e a equipe da Mix FM, mais uma vez, estamos juntos com você. Karime, sexta-feira eu tô meio assim, sextou, né? Sextou, muitas emoções, são muitas emoções, sextou. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Sim, sextou aqui no 18 horas. Estamos juntos até as 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite especial pra galera do aplicativo humano, e já tem gente aqui dando boa noite pra gente. Excelente programa a todos. Valeu. Os que compõem a competente equipe e produz o melhor informativo de Manaus, Mix FM 18 horas, valeuzaço, hein, valeu, gente? Sextou, Carlão. Tô sextado. Tá sextado já. 6 horas e 1 minuto, hein? Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Karime, o trânsito em Manaus, ele já é um pouco complicado, né? Ele já é difícil normalmente no seu dia a dia, na sua rotina, né? Agora, nessa semana nós tivemos aí, né, um trânsito ainda mais conturbado, um trânsito, digamos assim, piorado, tudo em consequência da forte chuva que atingiu a cidade na segunda e na terça-feira. Aquela chuva realmente foi demais. Choveu praticamente o dia inteiro e parte aí da Avenida Mário Ipiranga cedeu e parte da via ficou interditada para reparos nesta semana aí, Karime. Pois é, só que hoje piorou a situação, porque desde as 5 horas da manhã toda a Avenida Mário Ipiranga foi completamente interditada nos dois sentidos. E a gente vem acompanhando ao longo da semana essa obra, né? E agora tá tudo interditado, sim, por conta ali no trecho em frente ao Fazendário Clube, onde a Prefeitura de Manaus realiza uma obra emergencial de substituição da antiga rede de drenagem. E o trânsito ficou daquele jeito, né? E o transporte coletivo nos sentidos bairro centro e centro-bairro foram desviados temporariamente. Essa obra deve durar aí 20 dias, né? Um temporário aí de 20 dias. E a gente sabe que tem causado muita dor de cabeça para quem passa, né? E quem tem dor de cabeça, nós, os motoristas. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. A Avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, está interditada nos dois sentidos desde as 5 horas da manhã desta sexta-feira. A interdição acontece para reparos depois que uma cratera causada pelas chuvas engoliu parte da avenida. O trânsito é intenso na região desde o início da manhã de hoje. A tubulação que passava por baixo da pista cedeu com grande volume de água na madrugada da última terça-feira, provocando a cratera. Equipes da prefeitura já escavaram o local para trocar a tubulação por onde passa o igarapé, que cruza o subterrâneo de ponta a ponta da avenida. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, esteve no local na manhã de hoje e falou sobre os prejuízos. Esse transtorno nós vamos procurar abreviar ao máximo, por isso eu estou dando prazo máximo de 20 dias, ou seja, antes do Natal, para ficar na conta inicial. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, Kelton Aguiar, todo o material será de tubo metálico. É um tipo de serviço que não dá para você chegar aqui e bater. A gente tem a outra tubulação, né, que já foi recuperada. Nós jogamos esse fluxo para outra tubulação e do outro lado onde está fazendo nós deixamos o que nós chamamos de ladrão. Então nós colocamos o lado porque no caso de um rompimento ela vai escoar para o outro lado e para dar continuidade. Além dos prejuízos no trânsito, o transporte coletivo também teve que ser desviado. Apenas veículos de quem mora na região ou trabalha em alguns dos prédios públicos nos arredores, como a Assembleia Legislativa, têm autorização de transitar pela área.
10 linhas de ônibus que passam no trecho das obras tiveram seus itinerários alterados. As mudanças acontecem tanto no sentido bairro-centro de quem sai da Avenida Torquato Tapajós, mas também para o sentido centro-bairro. Como o viaduto que dá acesso a Mário Ipiranga está fechado, muitos motoristas têm a opção de saída pela Avenida Djalma Batista, para evitar o trecho interditado. Condutores que seguem no sentido bairro-centro podem utilizar as avenidas Djalma Batista, Constantino Neri e Avenida das Torres, em direção ao bairro Cachoeirinha e à área central da cidade. No sentido centro-bairro, os motoristas podem utilizar as avenidas Djalma Batista, Constantino Neri e Humberto Calderaro Filho em direção à Avenida Tancredo Neves e a Avenida São Jorge e a Avenida Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, então é necessário muita paciência muita nessa calma, hora, né? Muita Porque paciência. Serão 20 dias, Karime, isso numa pelo visão menos, positiva, né? Exato, pelo menos. Numa expectativa aí positiva, serão 20 dias, então nós temos que, né, nos adaptarmos a essa realidade. Vai tranquilo, vai na fé, sintoniza na 100,7, vambora. Vambora. Então agora são 6 horas e 5 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Estamos começando para você nesta sexta-feira mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Deputado Wilker Barreto do Podemos pede que a Comissão de Saúde volte a fazer inspeções nos hospitais do Amazonas. Segundo o parlamentar, além da falta de material e equipamentos, há superlotação nas unidades. Vamos aos detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. A situação dos hospitais do Amazonas em meio à pandemia do novo coronavírus não é nada boa. Há denúncias de falta de material básico, como medicação e material cirúrgico, além de equipamentos danificados e superlotação. O assunto foi colocado em pauta essa semana pelo deputado estadual Wilker Barreto. Mesmo com a pandemia machucando Manaus, o governo se comporta de forma inerte, não se mexe, não tem atitude. Nós estamos falando dos mais humildes, meus amigos. Aqui na Assembleia, graças a Deus, muitos conseguem correr para um plano privado de saúde. E o povo vai no 28 de agosto, são senhoras ao lado de homens, sem espaço algum, com menos de 1 metro, sem privacidade, um só banheiro, a coisa mais desumana do mundo. No Hospital Francisca Mendes, a capacidade de atendimento está reduzida. As demais unidades de saúde voltaram a ser porta de entrada para a Covid-19. O parlamentar fez um apelo para que a Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa volte a fiscalizar as condições das unidades de saúde da rede estadual. O Wilker Barreto também pediu a instalação da CPI das organizações sociais contratadas por milhões para gerir os hospitais públicos do Amazonas. A CPI da saúde foi uma demonstração que tem muito a fazer. Nós precisamos, senhor presidente, continuar com os trabalhos. Peço que possamos, colegas deputados, assinar a CPI da OS. Essas organizações sociais que de sociais não tem nada, elas são muito mais lucrativas do que sociais. Estão sugando o dinheiro do nosso povo. Serafim, é um absurdo esse contrato da OS no Delfina. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, é impressionante como esse governo não consegue se organizar realmente, né? Não sabe priorizar os setores mais importantes para a população. Como deixa a saúde largada desse jeito, né? Ninguém sabe. O cidadão entregue à própria sorte. Não equipou os hospitais. Por quê? Mesmo depois de ter passado caos no início do ano com a pandemia, ainda não conseguiu enxergar ainda que precisa equipar as unidades e pagar, né, os salários
dos profissionais de saúde? Carlão, essas são medidas básicas e urgentes, porque as pessoas estão morrendo à espera de atendimento nos hospitais. E isso que mais é um contraponto, é um contrassenso, não dá para raciocinar, a gente não consegue entender isso. Por quê? Porque estamos falando de um estado rico que não teve crise com a pandemia e bate recordes de arrecadação, como sempre falamos aqui. A arrecadação de tributos do estado em setembro deste ano cresceu 20,2%. Cresceu, foi a mais em relação ao mesmo mês do ano passado. E cadê esse dinheiro? Não era para ninguém ficar sem atendimento médico decente num estado tão rico como o Amazonas. E sem investimento na área da saúde em plena pandemia, o Amazonas lidera a zona de alerta crítico das taxas de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19. Olha só, hein? Com 86% no país. Em segundo lugar no ranking aparece aí o Espírito Santo, que tem 85,1%. E os dados são da Fiocruz no Boletim Observatório Covid-19, que mostra o aumento no número de casos e de mortes pela doença em alguns estados e municípios nas semanas epidemiológicas 46 e 47. E a tendência é de piora no cenário geral. E no Amazonas, mais de 20 mil pessoas estão sendo acompanhadas. Elas representam 11,86% dos casos confirmados, que podem evoluir, sim, para casos graves da Covid-19. E falando sobre Covid-19, tem mais bronca aí. O Ministério Público do Amazonas inicia processo para apurar possível ilegalidade na compra de testes para a Covid-19 no Amazonas, com dispensa de licitação. E de acordo com a denúncia, foram aceitas até empresas com processo de registro de teste para a Covid-19 junto à Anvisa, ainda pendentes de análise. A repórter Odineia Araújo volta com mais detalhes. De acordo com o edital, o processo de chamamento público foi para registro de preços de empresas interessadas em vender ao governo do estado mais de 330 mil testes rápidos para a Covid-19. A aquisição é com base em lei federal deste ano, que prevê dispensa de licitação para a compra de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus. De acordo com o governo, os testes vão abastecer as unidades da rede estadual de saúde com o objetivo de manter a capacidade de testagem de pacientes que buscam atendimento com suspeita de Covid-19. O Centro de Serviços Compartilhados ficou responsável por analisar as propostas e documentações, buscando o menor preço para a compra. Mas diversas cláusulas do edital de chamamento público apresentaram ilegalidades e, por isso, a promotora de justiça, Clei Barbosa Martins, instaurou procedimento preparatório para apurar essas denúncias. O Ministério Público também pediu que o governo do estado preste informações sobre a aceitação de propostas de outros tipos de teste diferentes do teste imunocromatográficos de Covid-19 e quantas e quais empresas preencheram todos os requisitos técnicos exigidos. Há denúncias até de que foram aceitas empresas cujo processo de registro de testes para Covid-19 junto à Anvisa ainda estão pendentes de análise, além de empresas sem a apresentação de contrato. Tentamos ouvir o governo do estado e o Ministério Público do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. Odineia Araújo para o 18 horas. Tá aí, né? Falar mais o quê? Ao que parece, a área da saúde é a campeã aí de desvios de dinheiro. O que a gente espera é que os órgãos de controle e fiscalização cumpram o seu papel e investiguem. Mas investiguem a fundo o que está acontecendo de fato na saúde pública do Amazonas, e é urgente essa investigação. É uma contradição, afinal o estado é rico e as pessoas não precisavam nem um pouco em passar por essas dificuldades, passar pelo que estão passando nos hospitais públicos. Como sabemos, o Amazonas tem batido aí
recordes de arrecadação. Carlão, e vamos lembrar os números. Segundo a Secretaria de Fazenda, a arrecadação de tributos do Estado em setembro deste ano cresceu 20,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em números absolutos, são mais de 200 milhões de reais a mais nos cofres públicos do Estado. Mesmo assim, a gestão de Wilson Lima não consegue transformar esse saldo positivo em vida digna para o povo em estado próspero. Pelo contrário, inclusive, as taxas do Estado em emprego, renda e desenvolvimento estão cada vez piores. O Amazonas apresenta a 5ª maior taxa de mortalidade infantil do Brasil, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. Além disso, a expectativa de vida no estado, tanto para homens quanto para mulheres e ainda para idosos chegarem aos 80 anos, estão entre as menores de todo o país. A repórter Nathalie Moraes traz esses números pra gente agora. 16,7 óbitos de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos, o Amazonas apresenta a 5ª maior taxa de mortalidade no Brasil. Além disso, as expectativas de vida aqui no nosso estado, tanto para homens quanto para mulheres e ainda para idosos chegarem aos 80 anos, estão entre as menores do país. Essas são algumas das informações das tábuas completas de mortalidade para o Brasil, referente ao ano de 2019 e divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A mortalidade das crianças menores de 1 ano é um importante indicador da condição de vida socioeconômica de uma região. A taxa de mortalidade infantil aqui no estado hoje é de 16,7%, a 5ª maior do país, como explica o diretor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Jacques. A probabilidade de um recém-nascido amazonense falecer antes de completar o 1º ano de vida, também conhecido como taxa de mortalidade infantil, deixou o estado com a 5ª maior taxa do país. A alta taxa de mortalidade infantil reflete na esperança de vida ao nascer do total da população, o que também colocou o estado entre as menores do país. As mulheres, por cuidarem mais da saúde e estarem menos expostas à violência, possuem melhor esperança de vida que os homens. A expectativa de vida de um idoso de 60 ou mais anos também é baixa se comparada a outras unidades da federação. Aqui a influência direta está no falecimento de pessoas para essa faixa de idade. Para ambos os sexos, o Brasil apresentou uma esperança de vida ao nascer de 76,6 anos. A expectativa de vida aqui no nosso estado foi de 72,6, ocupando a 5ª posição entre as menores expectativas de vida do país. Já a expectativa de vida de homens e mulheres para o Amazonas ficou estimada em 69,3 e 76,3 anos, respectivamente, significando que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens em média aqui no estado. As maiores diferenças de mortalidade por sexo refletem altos níveis de mortalidade entre jovens e adultos. Entre os jovens, principalmente por conta da violência, que incidem diretamente nas magnitudes das esperanças de vida ao nascer da população masculina. Aqui no estado, o valor ficou de 7,0 de diferença entre homens e mulheres na esperança de vida. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O deputado Dermilson Chagas denuncia a criação de novos cargos na Casa Militar do governo do Amazonas. E esse assunto nós estamos abordando esta semana aqui no 18 horas. Exato, Carlão. E para o deputado, essa novidade não se justifica, uma vez que a gestão de Wilson Lima está devendo as promoções dos policiais de bombeiros militares aqui do estado. Vamos saber mais sobre essa história agora na reportagem de Cíntia Blink. O deputado Dermilson Chagas usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para criticar a criação de cargos na Casa Militar do governo de Wilson Lima. Para o parlamentar, era preferível dar promoções aguardadas pelos policiais militares e bombeiros do Estado. Ou seja, para criar cargos, ele consegue ampliar os cargos, ele consegue nomear mais pessoas, mais reajuste salarial para a saúde, para a educação, promoção de policiais militares e bombeiros e o escalonamento da Polícia Civil e todos os outros
benefícios agregados, não tem recursos, ele não colocou na LOA. A Casa Militar ganhou um novo regimento interno, publicado em um decreto assinado pelo governador no Diário Oficial do dia 17 de novembro, que foi divulgado apenas esta semana. Há 5 secretários: secretário de Estado-chefe da Casa Militar, secretário executivo de Controle Interno, secretário executivo adjunto de Operações e secretário executivo adjunto de Administração. Além disso, mais de 100 cargos comissionados, sendo 2 para assessor técnico, 1 para consultor técnico 3 e 1 para chefe de gabinete, 7 para chefe de departamento, 8 para ajudante de ordens, 22 vagas para assessor 1, 10 vagas para gerente, 42 vagas para o cargo de assessor 2, 14 para assessor 3 e 2 para assessor 4. O deputado propôs que a Assembleia tente reverter esse decreto assinado pelo governador. Vamos fazer um projeto de decreto legislativo, outro projeto, eu espero que seja votado nessa casa, colocado em pauta e que os deputados derrubem mais essa indecência, mais essa imoralidade. O governo deixa de dar reajuste para o funcionário público, mas não deixa de criar mais cargos. Segundo o gabinete da Casa Militar, não houve a criação de novos cargos. Às 18 horas, o governo do Amazonas disse, abre aspas, o novo regimento instituído por meio do decreto 43.032 de 2020 tão somente regulamenta a estrutura organizacional, composição, competências e formas de funcionamento da Casa Militar, não implicando na criação de novos cargos, fecha aspas. Hoje a Casa Militar tem 127 servidores, entre comissionados e estatutários, como consta na folha de pagamento do Estado apresentado no Portal da Transparência. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Bom, e hoje de manhã, candidatos não eleitos no primeiro turno municipal deste ano realizaram aí uma manifestação em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E eles pedem o cancelamento das eleições deste ano. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a manifestação e traz os detalhes pra gente agora. Candidatos que não se elegeram nas eleições municipais no último dia 15 de novembro, no Amazonas, realizaram na manhã de hoje uma manifestação em frente ao Tribunal Regional Eleitoral. Eles querem o cancelamento do pleito e recolheram assinaturas para entrar com um recurso no Ministério Público Eleitoral após terem o primeiro pedido negado na Justiça Eleitoral. O protesto teve representantes dos municípios de Borba, Careiro Castanho e Altazes. O advogado Félix Ferreira, representante dos manifestantes, alegou que recontar os votos não adianta nada. Eu fui procurado por alguns ex-candidatos a vereador no sentido de entrar com alguma medida para efeitos de questionar o resultado das urnas. Todos sabemos que houve aquele apagão e ao voltar o sistema já tinha contabilizado pelo menos mais de 50% dos votos das urnas. Isso foi em todo o Brasil, não foi só em Manaus, e por conta desse apagão as pessoas não acompanharam o processo de contagem, de contabilização. Isso por si só é motivo de cancelamento da eleição. Isso é inconteste. Ferreira defende que o fato de ter ocorrido uma invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral já justifica a anulação da votação mesmo sem provas. Como se trata o voto é secreto, mas a contagem dele, tem que ser pública, ela tem que ser publicizada. Então não se pode entender que um ato administrativo, e é um ato administrativo, ele seja feito às escondidas, ele não tenha transparência. Isso, no meu entender e no entender de muita gente, maculou o processo eleitoral. Mas dá para fazer uma nova recontagem. E eu acredito que não resolve. O processo foi maculado na origem, lá no início. Então ele tem que ser totalmente jogado fora e feito outra eleição. O sistema de informática do Tribunal Superior Eleitoral foi alvo de um ataque de múltiplos acessos que foi neutralizado pelo sistema de defesa e não houve vazamento de dados, segundo o Tribunal
Superior Eleitoral. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que esse sistema não tem relação com a apuração dos votos que acontece por meio de uma rede privada. O ministro também afirmou que uma falha em um dos núcleos do supercomputador que processa a totalização dos votos havia resultado no atraso da divulgação dos resultados. Depois, alegou que a demora na entrega de equipamentos por parte da empresa Oracle em razão da pandemia impediu a realização de testes prévios do sistema. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bom, no próximo domingo, dia 29 de novembro, ou seja, domingo agora já, né, acontece a disputa do segundo turno das eleições 2020, que vai definir, o candidato que assumirá a prefeitura de Manaus no próximo ano. Estão na disputa Amazonino Mendes do Podemos e Davi Almeida do Avante. Para a gente ficar por dentro do que vai acontecer, a repórter Cíntia Blink fez um resumo do calendário eleitoral. Vamos conferir. Assim como no primeiro turno, as primeiras horas de votação, das 7 às 10 horas do próximo domingo, é preferencial para os mais velhos. Então, se você tem 60 anos ou mais, a recomendação do Tribunal Superior Eleitoral é que use amanhã para exercer o seu papel de cidadão. Quem reforça essa mensagem é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Aristóteles Turi. Aproveito para ratificar as medidas de segurança sanitária adotadas por ocasião do primeiro turno, cabendo ao eleitor o uso obrigatório da máscara, não esquecendo também de portar a sua própria caneta. O horário destinado para a votação do chamado grupo de risco, maiores de 60 anos, deverá ser observado, lembrando que o horário de 7 às 10 horas, apesar de reservado para esse público, não impede que os demais eleitores possam exercitar seu direito de voto, desde que respeitada a preferência. O horário da manhã para os idosos é uma sugestão do Tribunal Superior Eleitoral, que busca dar segurança aos eleitores. Mas em todos os horários, ou seja, de 7 às 17 horas, os mais velhos podem comparecer nas zonas eleitorais e, claro, sempre terão a preferência na fila. O médico infectologista, diretor de assistência médica na Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, dá uma dica importante para o eleitor fugir do vírus da pandemia. Se observar com bastante critério as regras de distanciamento social, né? E votar de maneira individual. Nós tivemos algumas eleições em que as pessoas comparecem em núcleos familiares para votar, levavam crianças para aprenderem, né, a votar, mas essa eleição nós temos essa característica diferente. Então, que o eleitor possa ir votar de maneira individual. Outra infectologista, Ana Galdina, alerta que manter o distanciamento correto é fundamental para não se contaminar. A gente ter aquela consciência, no momento que a gente está na fila, a gente procurar manter aquele distanciamento, no mínimo 1,5 metro na fila. Solicitar de quem está atrás, olha, vamos manter esse distanciamento. Continua valendo o uso da máscara, do álcool em gel e a sugestão é que o eleitor leve a própria caneta. As eleições vão das 7 às 17 horas e quem não votou no primeiro turno deve comparecer nesta segunda etapa. Como sempre acontece, o resultado é divulgado no mesmo dia da votação pelo TSE. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil, programa 18 horas, e nós vamos abrir, né, a playlist, a primeira da playlist. Nós vamos com Miley Cyrus, que inclusive hoje, né, lançou o aguardado álbum Plastic Hearts. Segundo a crítica, inclusive, o disco tem uma pegada de rock dos anos 80 com a música moderna e mostra as principais influências de Miley. Então vamos de música, vamos com Angels Like You. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 30 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Abrimos assim a playlist de hoje do 18 horas com ela em Miley Cyrus, a música Angels Like You. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também para a madrugada de sábado. Previsão do tempo com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 91%. Agora 6h31. Boa noite. Mix. Depois de criticar a Secretaria de Educação do Estado, o deputado Belarmino Lins ameaçou assinar a CPI da Educação. E essa CPI só depende de apenas uma assinatura para ser instalada na Assembleia Legislativa, que pretende investigar indícios de corrupção e desvio do dinheiro público. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Nesta semana, o deputado Belarmino Lins usou a tribuna virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas para criticar a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e ameaçou assinar o requerimento que instala a CPI da SEDUC na Casa Legislativa. Aí você se revolta quando, por falta de uma assinatura, não se abre uma CPI para devastar o que acontece de errado naquela secretaria. Senhores deputados, tem hora que chega o limite. Na SEDUC é nota 0. Segundo o deputado, há 2 anos as emendas impositivas propostas por ele para o setor da educação estão paradas. E conforme Belarmino, esse atraso prejudica inúmeros municípios do Amazonas. A Secretaria de Educação, a SEDUC, por 2 anos consecutivos, no ano passado, 2019, e no ano de 2020, ou protelação ou dificuldade direcionada, ou morosidade no exame e na orientação, ou excesso de exigências que não são praticadas para as demais secretarias, tem tolhido o alcance das minhas emendas na área da educação para os municípios amazonenses. Ainda da tribuna virtual, o deputado falou que a SEDUC, no governo de Wilson Lima, superfaturou a compra de mais de 1.000 computadores que iriam para escolas do interior por meio de uma emenda dele, no valor de R$980 mil. No entanto, a Secretaria, em 2 oportunidades, no meu entendimento superfaturado, da ordem de 5.980 para cada computador, que não seria viável para a formação de laboratório de informática para a escola de informática nos municípios. Insisti de que não havia viabilidade financeira econômica para a aquisição desses computadores para os fins destinados pelas minhas emendas. Fizeram um outro procedimento licitatório, denominado carta. Enfim, foi para R$6.200 um computador. De igual forma, mandei suspender, porque nesse preço, com esse tipo de computador, não seria utilizável, aplicável para o nosso projeto. Mas apesar da revolta, até o momento, o nome do parlamentar não consta no requerimento que pede a criação da CPI da SEDUC na Assembleia, que depende apenas de uma assinatura. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E segundo a pesquisa Ibope, a eleição está virando em Manaus. A pesquisa divulgada agora pela Rede Amazônica de Televisão mostra empate técnico entre Amazonino Mendes e Davi Almeida. Davi, que tinha vantagem de 15 pontos na semana passada, desabou e agora está empatado tecnicamente com o Amazonino. Isso já reflete o debate em que Davi teve desempenho fraco e ainda agrediu o Amazonino Mendes após o término do programa. Segundo a pesquisa Ibope, para o segundo turno de Manaus, os votos válidos, Davi Almeida tem 52% e Amazonino Mendes 48%. O levantamento foi feito entre os dias 25 e 27 de novembro e ouviu 602 pessoas na cidade de Manaus. Agora são 6h36. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia.
O deputado Fausto Júnior convocou o deputado e candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, para falar sobre a denúncia de fraude na saúde do estado do Amazonas quando ele assumiu o cargo de governador interinamente em 2017. Mas o deputado Davi Almeida preferiu não ser sabatinado na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado Fausto Júnior. Boa noite, deputado. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Mix FM. Infelizmente, nós vemos aí que os eleitores, aquelas pessoas que acreditam no ex-governador Davi Almeida, perderam ali uma oportunidade de um esclarecimento. Ele realmente fugiu do debate de uma convocação do qual ele anteriormente havia se convidado de forma teatral, né, para a CPI, para dar esclarecimentos como aquele que não tinha nada a temer, não tinha nada a dever também, mas no momento em que ele foi chamado, ele realmente se acovardou e não foi dar os esclarecimentos que a sociedade precisa ouvir em relação ao seu governo interino. Deputado, então vamos só para lembrar para os nossos ouvintes exatamente que contratos foram esses, né? O que aconteceu? Então, ganharam destaque duas situações. A primeira foram os exames de colposcopia e conização que foram investigados no âmbito da CPI da saúde. Esses tiveram superfaturamento aí, para você ter uma ideia, foi pago para a empresa R$870 mil e a empresa teve um custo de apenas R$60 mil para realizar o serviço. Então, perceber que teve um sobrepreço de mais de R$800 mil. O outro caso, que também foi bastante estarrecedor para todos nós, que está sendo investigado tanto pelo Ministério Público do Estado como o Ministério Público de Contas, é o caso do superfaturamento das cirurgias realizadas pelo Instituto IMED. E nesse caso, cada cirurgia teve um valor unitário de R$10.800, sendo que o custo para a realização dessas cirurgias era de R$1.400. Ainda vale lembrar que, além desse absurdo sobrepreço, pagaram por 5.000 cirurgias, tendo realizado apenas 2.000 cirurgias. Então perceba que teve sobrepreço e superfaturamento, que são duas coisas diferentes, né? Então, você percebe que é difícil argumentar e negar esses fatos. São fatos que estão sendo elucidados não por mim, mas pelos órgãos de controle. E a sociedade precisa ouvir os esclarecimentos, já que o ex-deputado e ex-governador se diz inocente, obviamente, mas não tem argumento. Ele se desequilibra, ele se descontrola quando alguém fala e questiona sobre as suas ações, mas a questão não é o grito, a questão é o argumento. A gente precisa saber qual é a verdade. E todos nós, enquanto homens e mulheres públicos, precisamos esclarecer a sociedade sobre os nossos atos. E ele fugiu dessa oportunidade de esclarecimento. Deputado, nesse momento político é importante, né, esclarecermos que esta convocação está relacionada com, o ex-governador Davi Almeida e não com o candidato a prefeito agora, né? Não é isso? Perfeitamente. Eu, inclusive, enfatizei isso quando propus a convocação. Nós tivemos um posicionamento político partidário em relação à candidatura do atual candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, que em nada tem a ver com a questão da convocação. A questão da convocação foi pelo fato de ele ter criticado as investigações da CPI da saúde e ao falar que não teve oportunidade de falar, de se defender naquele momento. Eu apenas resolvi esse problema. Eu o convidei para ele ter essa oportunidade, já que ele estava se sentindo injustiçado. E ele não foi. Ele fugiu, não deu satisfação. É importante falar isso, não apresentou nenhuma justificativa sequer para a sua ausência. Então, ele realmente não tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso com a eleição dele, que são coisas diferentes. Exatamente, era a minha pergunta a seguir, né? O que o deputado alegou para não prestar esses esclarecimentos? Nada. Ele realmente comeu a bil.
E comeu a Bill. E o que ainda pode ser feito para esclarecer esse assunto aí dos exames superfaturados na gestão interina de Davi Almeida lá no ano de 2017? Algum órgão de controle pode ser acionado ainda nesse momento? Em relação às cirurgias superfaturadas pelo Instituto IMED, ainda existe um procedimento aberto dentro do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas, que ainda está em andamento. E em relação à questão dos exames de colposcopia e conização, esse processo existe também no Ministério Público do Estado. Eu estarei também fiscalizando e cobrando, independente de ter eleição ou não, é importante a gente falar disso. O convite continua aberto para a semana que vem, se ele quiser ir até a Assembleia prestar esclarecimento. Isso é importante ser falado, porque nada tem a ver com o meu convite em relação à eleição. Meu convite, ele está comprometido com a verdade e com o esclarecimento que a população precisa ouvir e precisa tomar. E vamos aguardar os posicionamentos dos órgãos de controle que estão com esses procedimentos em aberto e vamos acompanhar também através do nosso mandato. Tenho certeza que outros colegas também o farão e dessa forma esperamos que a justiça seja feita. Deputado, essa fraude ainda é fruto dos trabalhos da CPI da Saúde, em que o senhor foi relator. Existem algumas outras situações que podem ser reveladas, que de repente faltam esclarecimentos? Olha, é importante sempre falar da questão do contrato de 5 bilhões que quase foi celebrado, não foi celebrado porque a justiça impediu, em relação à SUAB. Existem alguns fatos que nós vamos esclarecer nas próximas semanas, nos próximos dias, em relação à movimentação do governo, no caso do então governador Davi Almeida, corroborando, sendo não só apenas conivente, mas sendo realmente um participante, um partícipe dessa tentativa de fraude. Porque ele afirma que o superintendente da SUAB, a SUAB, no governo dele, foi a única vez no momento da história do Estado em que a SUAB é independente do governo. A SUAB sempre teve uma relação forte com o governo, até porque é preciso existir uma previsão orçamentária para poder a SUAB celebrar um tipo de contrato, ainda mais um contrato no valor de 5 bilhões de reais. Para ver essa previsão orçamentária, o Estado precisa fazer remanejamento no orçamento para que possa ter o orçamento necessário para a celebração desse contrato. Então, nós iremos investigar quais foram os movimentos que dependiam tão somente do então governador Davi Almeida para corroborar para que esse contrato fosse efetivamente realizado, tivesse dado certo. Então, existem muitos outros pontos que precisam ser investigados. O que me assusta, Karine, é que em apenas 4 meses temos aí muito material para investigar de irregularidades que foram feitas naquele governo interino. E o senhor acredita que mesmo sem que a CPI tenha prosseguimento, né, vocês não conseguiram prorrogar o prazo para os trabalhos da CPI, o senhor acredita que mesmo ano que vem, que essas investigações possam se gerar frutos e quem sabe no futuro até cobrar e punir os responsáveis por tantos desvios? Olha, sem dúvida, se a CPI tivesse sido prorrogada, ela teria entregado muito mais resultados para a sociedade que ela entregou. Mas, de qualquer forma, eu já acredito que a CPI tenha sido um momento marcante, sobretudo para a Assembleia Legislativa. Tivemos aí diversas irregularidades descobertas e encaminhadas para os órgãos de controle. Existe o papel da CPI e o papel dos órgãos de controle. O que a CPI elucidou e já está nos órgãos de controle, cabe realmente aos órgãos de controle dar o encaminhamento necessário, tais como a questão dos nossos serviços médicos, que nós acabamos de falar aqui, que foi uma das irregularidades marcantes aí do então governo interino do Davi Almeida, e nós estaremos cobrando. A Assembleia, cada deputado tem a sua prerrogativa, independente da CPI. Claro que a CPI tem poderes e instrumentos diferenciados para investigação, mas todo deputado tem um dever de fiscalizar e de cobrar a coisa pública e defender para que não haja irregularidades na administração pública.
Ok. Tá ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado Fausto Júnior. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Karine, Carlão e a todos os ouvintes da Rádio Mix. Um grande abraço a todos e boa noite. Uma ótima noite. 6h45 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Vamos com a segunda da playlist de hoje, hein? Nessa madrugada, a cantora Bibi Rexha lançou aí o remix da faixa Baby I Am Jealous, com produção da cantora e compositora dominicana, né? Que é a Nati Natasha. Então vamos de música, vamos de Baby I'm Jealous. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h48, o melhor mix do Brasil. A segunda da playlist de hoje, Bibi Rexha, Doja Cat and Nati Natasha, Baby I Am Jealous em 100.7. Mix. Bom, e ainda falando sobre a pesquisa Ibope, divulgada há pouco pela Rede Amazônica, Amazonino Mendes cresce 8 pontos, diz o Ibope. A eleição será decidida voto a voto. O candidato da coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, cresceu 8 pontos em apenas uma semana e agora está empatado tecnicamente com o candidato do Avante, Davi Almeida, com 40% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Ibope. Davi tem 44% das intenções de voto e Amazonino 40%, podendo chegar a 44% dentro da margem de erro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi feito entre os dias 25 e 27 de novembro e ouviu 602 pessoas. Agora 6h49, boa noite. 18 horas. Olha, os parlamentares das casas legislativas podem destinar dinheiro público para certas instituições, obras ou ainda projetos, mas para isso se concretizar é preciso o Poder Executivo liberar os recursos. E de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, no Amazonas é preciso ser da base governista para ter as emendas impositivas aprovadas. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Cíntia Blink. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto, disse que vai judicializar o caso das emendas impositivas. Para ele, o governo está priorizando as emendas dos deputados que pertencem à base, ou seja, que se posicionam favoráveis ao governo de Wilson Lima. A gente não pode esperar muito, não. Porque quando o executivo não quer pagar, ele não paga e pronto, acabou. Só que hoje a minha equipe jurídica já está planejando uma ação que nós vamos entrar não só no Ministério Público do Estado, como também no Tribunal de Justiça. E como eu confio no TJ e no MPE. A emenda impositiva é um instrumento dos parlamentares para destinar recursos financeiros do Estado para determinadas obras, projetos ou instituições. Em um outro ponto do discurso feito hoje na tribuna da Assembleia, o presidente disse que cabe aos deputados manter a Casa Legislativa independente do Poder Executivo, porque do contrário pode ser perigoso, alertou Josué Neto. Então, senhoras e senhores, entreguem essa casa para o governador Wilson Lima e vai ser um convite para a Polícia Federal vir para cá e fazer busca e operação aqui nesta casa. Muito obrigado. Enviamos um e-mail para a assessoria de imprensa do governo do Amazonas e perguntamos se há de fato uma predileção pelas emendas impositivas dos deputados da base e como a gestão de Wilson Lima encara o assunto ser levado ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Mas, até o fechamento desta edição, não tivemos resposta. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A taxa de desocupação no Amazonas é 16,6% segundo o IBGE em números absolutos. A PNAD contínua estima que havia 308 mil amazonenses desocupados no último trimestre do ano. E os detalhes você confere com Júlia Gomes. A taxa de desocupação no Amazonas no trimestre de julho a setembro foi de 16,6%. O indicador apresentou uma estabilidade em relação ao trimestre anterior, de abril a junho.
mas cresceu 2,1 pontos percentuais em relação aos 3 primeiros meses do ano, quando a taxa foi de 14,5%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 3,3 pontos percentuais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua trimestral, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Em números absolutos, a PNAD contínua estima que havia 308 mil amazonenses desocupados no último trimestre, como explica José Iglelso Mendes Coelho, chefe do IBGE no Amazonas. No terceiro trimestre, a taxa de desocupação no Amazonas manteve-se praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior. Mas como as outras unidades tiveram um aumento significativo do indicador, o estado melhorou a sua posição no ranking nacional. No entanto, ainda mantém um índice acima da média nacional. O número de pessoas ocupadas aumentou significativamente. No entanto, mais pessoas desocupadas entraram na força de trabalho, ou seja, mais pessoas procurando trabalho, o que não permitiu uma redução na taxa de desocupação. O percentual de trabalhadores por conta própria, que havia declinado no trimestre anterior, voltou a crescer, deixando o estado com a terceira maior taxa do país. De julho a setembro, o número de trabalhadores por conta própria ultrapassou o número de trabalhadores do setor privado. O chefe do IBGE no Amazonas explica que a taxa de informalidade é fruto de um mix de categorias de empregos, entre os quais estão os trabalhadores por conta própria. Esse grupo permanece em alta já há bastante tempo, resultado da grande quantidade de trabalhadores sem carteira assinada. A administração pública foi a atividade que mais ocupou trabalhadores no trimestre, seguida da agricultura e do comércio. A construção e o comércio tiveram aumento significativo das pessoas ocupadas. A indústria também voltou a contratar no período, aumentando sua participação em número de trabalhadores. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E sobre a reportagem que divulgamos agora há pouco, a respeito dos parlamentares das casas legislativas que podem destinar dinheiro público para certas instituições, obras, projetos sociais, mas que para isso se concretizar é preciso o Poder Executivo liberar recursos, pois então, o governo do Amazonas emitiu nota sobre o assunto em que afirma que já pagou este ano 74,3 milhões de reais em emendas parlamentares, além de ter atualmente mais de 6,2 milhões de reais já liquidados para pagamento. E quanto a eventuais emendas ainda não executadas, o governo esclarece que atrasos podem ocorrer devido aí às exigências dos processos administrativos e legal que devem ser cumpridos para que o recurso seja efetivamente aplicado. 18 horas. Agora são 6 horas e 56 minutos e nós vamos com a terceira, finalizando aí a playlist do 18 horas de hoje com o atual trabalho de Kylie Minogue, que é o álbum Disco, o 15º da carreira de Kylie. Inclusive, contém aí grande influência dos discos lançados nas décadas de 70 e 80, com pitadas aí, com toques da dance music moderna atual. Então vamos de música, vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Magic. Você está ouvindo 18 horas. Melhor mix do Brasil, 6h59, fechamos assim a terceira da playlist de hoje com Kylie Minogue, a música Magic. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa nesta sexta-feira o diagnóstico de 928 novos casos de Covid-19, totalizando para 177.142 o número de casos da doença aqui no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 13 mortes por Covid-19, elevando para 4.869 o total de mortes aqui no estado. Agora 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que no ano passado o Amazonas teve o 5º pior índice de mortalidade infantil.
Já informamos aqui outros problemas que não foram resolvidos ou pioraram no Amazonas nos últimos 2 anos. São dados que mostram que há políticos que prometem tudo quando são candidatos, mas que chegam ao poder e não cumprem as promessas. Programas de governo são fáceis de apresentar. Promessas nem se fala, podem fazer dezenas, até centenas. Mas o que vale é saber se tem experiência e capacidade de fazer com que programas e projetos se tornem realidade. E no caso do governador Wilson Lima, não falta dinheiro. A arrecadação do estado bate recordes históricos. Ele tem mais dinheiro para gastar do que todos os governadores anteriores. Mas até agora não cumpriu suas promessas. Na cabeça do cidadão deve estar sempre aquele ditado popular: prometer é fácil, cumprir depende de competência e experiência. 18 horas. 7:01, boa noite. Finalizando aí mais uma edição do 18 horas e hoje, sexta-feira, hein? Valeu, gente. Muito obrigada. Um beijo. Até segunda. Continue bem, continue em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Segunda, hein? A partir das 6 e vote consciente, hein? Boa noite. Você ouviu 18 horas.